Olá, pessoal. Então, nós chegamos na nossa última aula do módulo 3 de gestão financeira e hoje nós vamos continuar o assunto que estávamos falando na aula anterior, que é sobre valor. E eu vou reforçar aqui a minha defesa do valor, é porque o valor ele é imprescindível, a percepção de valor é imprescindível para o cliente querer comprar o nosso produto, querer pagar o preço que a gente propõe, né? Porque o preço é uma manifestação desse valor que o cliente percebe. E se ele vê muito valor, né, se ele consegue perceber muito valor, ele consequentemente vai sentir vontade de pagar mais caro. É simples assim que funciona. Porque em toda troca, em todo comércio, é feito comparativamente, né? Então eu tenho dinheiro e eu vou trocar esse dinheiro por roupa, eu vou trocar esse dinheiro por foto, por serviço, por isso, por comida, qualquer coisa que seja. Né? Eu tenho uma quantia de dinheiro. Aquilo que eu vou receber, ele tem que valer mais que o meu dinheiro. E esse valor é um valor percebido, não é um valor o valor é um julgamento, é uma avaliação. Ele não é algo intrínseco ao objeto, ao bem. Né? Então a gente diz assim, por exemplo, o ouro vale muito. Vale muito, mas não é o ouro em si, é porque ele é escasso, porque é difícil extrair, porque tem pouco, né? Porque se faz algumas coisas com eles que simbolizam status, riqueza. Então, por exemplo, quando eu uso joias de ouro, eu mostro o quanto eu sou rica, né? Então, tem essa questão do status que aquilo traz. Então, o valor está nessa percepção e não no bem em si. E isso quer dizer que a gente pode aumentar o preço até o infinito, né? Tipo, criar valor artificial? Não, né? A gente não pode criar valor artificialmente, né? Do nada. A gente precisa respeitar um pouquinho, né? Respeitar aquilo que a gente falou na semana passada. Semana passada não, na aula passada. Deixa eu abrir aqui o slide para vocês, para a gente voltar ao que a gente estava falando na semana não, ontem, que a gente não pode aumentar o valor indefinidamente, né? Fazer a percepção de valor aumentar indefinidamente. Então, o que a gente quer dizer é que você não pode cobrar também um preço infinito, não pode cobrar um preço muito caro, né? Porque o cliente não vai querer comprar. Esse valor não é assim artificial, ele não pode ser construído, porque tem isso também, tem uma questão da própria depois que veio a propaganda, a publicidade, lá na década de 60, quando começou a se utilizar muito a psicologia no marketing, começou a se pensar dessa maneira, né? Que você pode construir coisas artificiais, mas não dá. O valor ele existe por causa de certas qualidades, certos atributos. Por exemplo, o cliente tem necessidade daquilo, né? Ele precisa, e como eu disse, a necessidade, ela não necessariamente é física, material. Pode ser uma necessidade psicológica. Aliás, a maior parte das necessidades são psicológicas, né? Ele está querendo alguma satisfação que é psicológica. No fundo, toda satisfação, claro que pode se dar no organismo, mas ela é mais até, né, mental. Então, precisa ser escasso, precisa estar disponível, precisa ter relação, então aquele bem precisa cumprir, né, satisfazer aquela necessidade do cliente, e precisa o cliente saber que esse bem vai satisfazer, então que é o seu serviço que vai satisfazer aquela necessidade dele, que é aquela necessidade subjetiva, né? Então, por exemplo, aí no caso do, que eu já disse, no caso do ensaio fotográfico, é que ele vai eternizar um momento de felicidade, um momento de. Então, é isso que ele quer na realidade. Às vezes a gente precisa lembrar o cliente disso, né? Reforçar. Por isso que o marketing, quando a gente vê aí, não o marketing, mas a propaganda mesmo, a gente vê uma propaganda muito emotiva. Vocês percebem isso? Que as propagandas estão cada vez mais sentimental? É porque elas estão tentando buscar exatamente isso, né? Esse algo a mais que as pessoas querem satisfazer, né?
Então, a gente sempre precisa também contar para o nosso cliente que o nosso produto, o nosso serviço vai satisfazer essa necessidade. Então, aqui a gente viu na aula passada, né, do mais barato, né? O mais barato às vezes pode causar uma impressão errada, às vezes a gente quer atrair o cliente, mas o produto mais barato às vezes causa uma percepção de que é ruim ou tá barato porque ninguém quer, né? Então, quando você atua no mercado e você está cobrando abaixo da média de mercado, perdão, gente, tô com um pouco de alergia. Quando você atua, né, com um preço abaixo do mercado, muitas vezes causa esse efeito oposto, que assim, ninguém está querendo comprar porque deve ser ruim, né? Então, a gente precisa tomar cuidado aí com essa competição pelo preço, né? E aí, tudo isso, né, tem a ver, como eu disse na aula passada, tem a ver com, né, parece uma aula de vendas, mas é que está totalmente ligado, porque a gente quer um preço ideal para a gente conseguir vender, né? Não é isso? E não um preço para bonito, um preço para ser um preço perfeito e tudo mais, né? Não, nós queremos um preço que é bom o suficiente, que seja atrativo para o cliente vender, para o cliente comprar, para a gente vender muito. É por isso que às vezes parece, quando a gente fala aqui de valor, parece uma aula de vendas, né? Parece uma aula de vendas, mas é porque está atrelado, tá? Então a gente precisa entender qual que é a psicologia do consumidor. Pois é, assim, a psicologia, o que, que acontece na cabeça das pessoas, o que, que acontece na nossa cabeça quando nós compramos, né? Por que, que a gente compra? Por que, que uma pessoa resolve comprar e a outra se nega a comprar? Vocês já devem ter visto. A gente coloca inúmeras coisas, né? A gente imagina inúmeras coisas. Por exemplo, faltou dinheiro, a pessoa não gostou, a gente coloca. Mas, em todo caso, né? Independente se porque faltou dinheiro para a pessoa, né? Nesse caso do faltar dinheiro, às vezes é uma questão de prioridade. A pessoa não está priorizando aquilo, né? Uma questão de prioridade. Mas seja porque ela não gostou, ou porque ela viu que na concorrência é mais barato, independentemente do motivo, existe uma, um mecanismo que acontece por trás de tudo isso que é igual, que é simplesmente a pessoa ver que o custo daquela compra supera muitos benefícios. Por isso que eu digo para vocês, os benefícios que o cliente percebe tem que ser muito maiores do que os custos que ele tem, né? Então é assim que nós conseguimos fazer com que o cliente sinta vontade de comprar da gente. Por isso que é importante a gente falar dos benefícios. Lembra lá do pipoqueiro Valdir que eu mostrei para vocês? Aqui, ó, do pipoqueiro Valdir, né? Quem não assistiu esse vídeo que tá lá no grupo, assista, tá? Porque vocês vão ver que ele repete muito essa questão das qualidades que ele está colocando no produto, né? Então, é extremamente importante o consumidor saber dos benefícios que ele está levando, né? Contar mesmo, às vezes ser repetitivo, ser meio chato nesse quesito, e já a gente vai ver mais exemplos, tá? Porque o cliente precisa saber, porque precisa superar, de fato, o custo, né? Então, toda compra tem uma psicologia. Qual que é a psicologia da compra? Todas as pessoas são impelidas por necessidades. Lembra que a gente já começou a falar ontem isso, né? Todo mundo tem uma necessidade. Essa necessidade, muitas vezes vocês vão ouvir, e principalmente quando vocês ouvem aí podcasts de marketing, podcasts sobre como fazer propaganda, principalmente no marketing, né? Se diz assim, o cliente tem um problema, né? O cliente tem um problema. Esse problema é exatamente essa necessidade que ele tem, que não foi satisfeita. Então, todo mundo tem uma série de necessidades, todas as pessoas,
E quando a gente tem uma necessidade, quando a gente tem uma deficiência, seja porque a gente está precisando ficar mais bonito, comprar uma roupa, ou é uma necessidade de qualquer tipo de coisa mesmo, né? Uma necessidade de uma consulta com um psicólogo, que é algo mais. Dava mais uma necessidade de uma noite de lazer com os amigos, né? Independentemente dessa necessidade, quando a gente está com essa necessidade, quando a gente sente a falta de algo e a gente quer algo, a gente se sente numa situação pior, né? Então a gente imagina o seguinte: quando eu tiver aquilo, eu vou estar numa situação melhor, não é isso? Então, quando eu tiver aquele vestido, aí sim eu vou ficar muito gatona, né? Ou então vou, quando eu tiver aquela camisa, aí sim eu vou mostrar, né, na entrevista de emprego que eu tenho capacidade, que eu sou uma pessoa que me preocupo com até mesmo com a estética, com a apresentação, com a maneira como eu me porto, como me apresento, etc, né? Então a gente imagina que quando a gente tiver aquilo, a gente vai estar numa situação melhor, certo? Mas enquanto a gente não tem aquilo, a gente sente como se tivesse um problema. É um problema. Então é esse problema que é a razão do seu negócio, não é isso? É esse problema, essa necessidade não satisfeita do cliente, que é a razão do seu negócio existir. Então você construiu o seu negócio para suprir essa necessidade, não é isso? E essa necessidade, ela pode ser que você supra uma vez e o cliente volte várias vezes, porque é uma necessidade que precisa ser renovada sempre. Por exemplo, no caso de roupas, né? A gente compra roupa, passa um tempo, a roupa se gasta, a gente precisa comprar de novo. Então, de tempos em tempos, a gente precisa disso, né? Precisa renovar. Então, sempre o cliente tem esse problema, né? Então, tem uns também que é resolver uma vez para sempre, tá bom, mas na maioria das vezes não, né? Então, se é a razão do nosso negócio, o que a gente tem que oferecer para o nosso cliente? A solução, né? Então, toda vez que o cliente sai para comprar, não importa, como eu falei, se ele vai comprar um guardanapo ou se vai comprar uma joia. Não importa. Ele está indo comprar pelo mesmo motivo. É o mesmo mecanismo, como eu falei. Se a gente entender isso aqui, de como funciona a psicologia, a gente consegue aplicar isso em qualquer negócio, né? Então, o cliente está atrás de solução e o seu produto é a solução. Mas lembra que ele precisa saber disso, né? Por isso que é importante a gente contar para o nosso cliente todas as características. Reforço isso porque muitas vezes a gente está tão acostumado com o nosso produto, com o nosso serviço, que a gente esquece de contar para o cliente, né? E isso faz com que o cliente perceba de uma outra forma, né? Ou de uma forma menor esse valor, certo? Vocês geralmente contam, né? Vocês contam para o cliente tudo que tem, tudo que vocês oferecem de maneira detalhada. Henrique, você geralmente apresenta seu trabalho com absolutamente tudo, nos mínimos detalhes, como é que é? Então, na verdade, depende do problema do cliente, né? Mas o que você ia falar? Se você fala todos os passos, assim, não todos os passos, né? Mas você fala dos passos, né? Como é que você faz para tirar as fotos, o tempo que você se dedica, e depois você pega e trata as fotos, passa assim, não sei o que lá, não sei o que lá. Se você fala de todo esse processo, geralmente. Todo o processo, não. Mas, por exemplo, fotografei, sei lá, um casamento no fim de semana. Em média, bom, agora com tanta coisa acontecendo durante a semana, em média umas 2 semanas, pelo menos, para mim entregar as fotos. Mas normalmente eu entrego antes, mas é um prazo que eu dou, digamos, de segurança, assim, para se acontecer alguma coisa, eu ter um para onde correr.
É que eu digo assim, né, que o trabalho, por exemplo, o trabalho do fotógrafo, é um trabalho que é complexo, né, que você precisa acertar. Primeiro você precisa acertar o seu equipamento, né? Já começa daí. Tem gente que acha que consegue, vou só comprar uma câmera boa, como se a câmera boa tirasse foto sozinha, né? É, Então precisa do equipamento e precisa do conhecimento. do. Oi? Precisa do equipamento e precisa do conhecimento, que não é só você chegar, vou colocar no automático, vou te fazer a foto. Não dá. Exatamente. E precisa saber o ângulo, a iluminação, né? Exatamente. Aí precisa depois pegar essas fotos, editar cor, editar luz, editar tudo, não é isso? É, Fazer uma exatamente. filtragem das melhores fotos, etc. Deixar o trabalho impecável para entregar para o cliente, não é isso? Exatamente. Tem cliente que ainda me fala assim: não, pode cobrar mais barato, aí você não faz edição. Amigo, não tem uma única foto que eu entregue sem edição, é o meu trabalho, é meu nome. Mas quanto desse processo e tem muito mais coisa que eu não sou uma especialista nisso, né, mas deve ter muito mais coisas que você faz. Mas quanto desse processo o cliente conhece? Ah, talvez uns 50%, se Pouco, for né? tanto. Porque se É ele pouco. se ele diz assim, entrega as fotos aí sem editar, isso significa que ele não entende o que é o trabalho da fotografia, né? É, Ele não entendeu ainda. Então é isso que eu estou dizendo aqui, né? De contar para o cliente, porque tudo isso vai agregando valor. Então parece chato você contar, parece monótono, parece que o cliente não quer ouvir, mas é interessante. Depois eu quero que mesmo que vocês assistam lá o vídeo do Valdir Pipoqueiro e procure mais, porque ele faz um trabalho impecável ali dentro do universo ali dele, que ele começou pequeno, ele já começou com uma mentalidade muito boa, que ele ia contando para os clientes tudo que ele estava fazendo. Então, que era uma pipoca num grão assim, assim, assado, que ele fazia higienização, que ele iria pegar no dinheiro e era higienizar a mão do cliente. Então, tudo isso são trabalhos que as pessoas vão percebendo e vai vendo mais valor, né? Então, a gente precisa realmente contar para o cliente. Eu sei que parece chato, né? Ficar contando detalhes, mas é muito importante, principalmente na prestação de serviços aí, não só na prestação de serviço. Se o seu produto é feito com material assim, material assado, que é durável de tal forma, né? Que se ela cuidar do produto de determinada maneira, usar tais produtos, né, evitar tais coisas, a peça vai durar tanto tempo. Tudo isso vai agregando valor na cabeça da pessoa. Então, quando você, por exemplo, na fotografia, você fala para o cliente, então, geralmente meu serviço é assim: eu chego tanto tempo antes para já indicar para vocês os lugares que vocês vão tirar foto para fazer as fotos mais perfeitas. Eu utilizo uma câmera assim, assim, assado, com a lente tal, né? Porque se utilizar outra, como eu vejo às vezes por aí, já a foto fica distorcida assim, o rosto não fica tão bonito, então eu prefiro usar essa daqui para realçar a beleza, assim, assim, assado. Você vai contando isso, né, para o cliente, de como é que funciona o procedimento. Isso vai, Fábio, assim, nossa, mas você faz tudo isso? Pois é, eu faço. Entendeu? vai agregando valor. Exatamente. É esse tipo de coisa, esse tipo de cuidado que vai fazendo o cliente perceber. Porque, por exemplo, no processo de fotografia, tipo assim, a pessoa chega ali, o que ela sabe de fotografia? Nada,
né? O que ela sabe de vestuário? Nada. Ela sabe que ela não sabe nem como é que é produzido o negócio, né? As pessoas não têm essa noção, né? Ninguém vai lá de curiosidade pesquisar como é que é o trabalho, né, num processo de fotografia. Ninguém faz isso. Então, contar para o cliente, porque senão ele imagina o seguinte: o cara pegou a câmera, saiu de casa, bateu umas fotinhas, editou e é R$ 900? Como assim? Se for só isso, a minha prima ali faz com o celular dela, não é isso? É, Por isso que é importante o cliente entender o processo. e assim, uma coisa que eu já ouvi uma vez e concordo muito, assim, eu sou fotógrafo, mas eu não sou só fotógrafo. Por exemplo, num ensaio, você escuta o cliente, eu não quero fazer tal coisa porque eu tenho medo, ou eu quero fazer tal coisa porque eu gosto. Então, você fica quase como um psicólogo, dependendo da situação. E eu tive um bom, tá voltando esse período de novo, mas eu trabalhei em agência de moda. Estou começando a voltar a trabalhar meio indiretamente, mas estou. E assim, eu acredito que essa passagem foi muito importante, principalmente essa questão que você falou de vestuário. O que que dá certo, o que que não dá. Até hoje, na verdade, eu vejo isso. Então, lógico, o posicionamento da pessoa, né, de você posicionar a pessoa ali é importante. Só que se a pessoa não tiver com uma cor ou com um tipo de roupa que vá combinar com o ensaio, não faz sentido. Exatamente. E se na hora da venda você incluir esse serviço que você presta, então eu posso orientar, né? Nesse trabalho eu oriento também com relação às cores, porque assim, imagina o seguinte, que é uma festa, né? Aí vai tirar foto, um tá de roxo, outro de amarelo, outro de verde, outro de azul, né? Fica lindo. É, Né? Então, assim, você dizer tudo o que você faz. Então, eu vou orientar assim assado. Eu vou um pouco antes para conversar com para eu te dizer no cenário o que vai ser feito, para você já saber de antemão, você também poder opinar que você quer, suas sugestões ali no momento. Então, eu tenho tempo, eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o que lá, entendeu? Você contar isso que você faz, porque a gente imagina que basta fazer, né? sim, Mas não basta fazer, e principalmente porque o brasileiro é muito verbal. Já perceberam isso? em sentidos. O brasileiro gosta de falar, ele gosta da palavra. Não é tanto a ação, inclusive. A ação é importante também, né? Mas o brasileiro gosta muito da palavra. Tanto que brasileiro ouve muita fofoca, já perceberam isso? Bastante. Que assim, a pessoa, ela é honesta, ela é honestíssima, ela é fiel, é amiga leal. A pessoa é maravilhosa, ela age todo santo dia coerentemente. Se fizerem uma fofoca sobre ela, a chance das pessoas acreditarem na fofoca e ignorarem tudo que a pessoa faz de fato no dia a dia é muito grande. Não é assim? Exato. Porque o brasileiro confia muito na palavra. Não é que a gente vai agora mentir, né? Levar o cliente na lábia, não é isso. Mas a gente precisa também da palavra aí para o cliente, né? E contar para ele. Porque, assim, isso também é muito a ver com a cultura do país. Porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, é que eu acho os Estados Unidos melhor, é só termo de comparação para a gente comparar mesmo com o Brasil. É assim, ele quer saber da sua ação, do seu resultado eficiente. Você compra o resultado que você está prometendo? Então quer. Aqui o brasileiro não. Ele não consegue ver o resultado assim através das ações. É preciso falar. Então, às vezes, o cliente não tem muita percepção assim do que é bom,
do que é ruim, do que é realmente uma peça de roupa, por exemplo, realmente boa, e o que é uma peça de um tecido muito, muito ruim, que não vai durar nada. Às vezes eu não tenho essa percepção e a gente precisa falar. É assim, o brasileiro é muito verbal nesse sentido. Então, a gente contar que o cliente vai ver que a gente está prestando esse serviço, que está sendo super atencioso, né? A gente contar com isso, a chance do cliente não perceber é grande, viu? Infelizmente. E aí tem a reportagem lá do Valdir Pipoqueiro, tem uma reportagem que ele apareceu no Fantástico, que o repórter do Fantástico até faz uma piada assim, ele fala demais, né? Ele fala demais. Mas é porque ele fica o tempo todo, olha esse grão de pipoca, assim, esse assado, essa pipoca que foi feita com carinho, né? Eu acabei de fazer fresquinho, assim, assado, com uma cobertura assim. É assim. Tanto é assim que aqui no Brasil o político só fala, né? Não precisa nem fazer. É só falar. É. É assim. A pessoa também que quando ela quer, né, ser boa, assim, né, quer pagar de gatão, também basta falar, não precisa fazer, né? O cara lá não precisa, por isso que tem tanto empreendedor de palco, já viram também? Que ele não precisa ter feito uma empresa, é só ele falar, olha como eu sou lindo, maravilhoso. Porque é assim aqui, né? A gente não compara, as pessoas não prestam muita atenção na ação. Então a gente confiar que o cliente vai olhar, bater o olho no nosso produto e falar bem assim: caramba, olha como esse produto foi feito. Certamente, olha, só se vocês pegarem um cliente como eu, viu? Aí, se vocês pegarem um cliente como eu, talvez saiba de todo o processo. Né? Pega um livro assim e fala assim: o pessoal vai vender o livro. Nossa, que livro bom! Olha, esse papel é excelente, o acabamento muito bom mesmo. Aqui, bem capado, bem colado, muito bom, qualidade excelente, pago, realmente pago. É muito difícil o cliente perceber tudo isso, né? Por isso que a gente precisa usar a nossa palavra. Então, a gente tinha comentado antes sobre a parte dos pacotes, não vai ter muito a ver com isso, mas ao mesmo tempo vai, porque tem um pouco do processo. Ano passado, ou foi antes ainda? Enfim, não importa. Eu vendi um fotolivro, fazia parte do aniversário, né? Era uma cliente assim mais antiga, mas né, ela estava todo ano ali fazendo aniversário e tal, e beleza. E meio que se fosse para colocar, entraria no pacote mais caro. Porque é um fotolivro assim, umas 40 páginas, um tamanho grande, vem o fotolivro, vem a caixinha para você guardar ele dentro, vem. É tudo, como que posso falar? É personalizado. E é uma coisa que ainda você pode acrescentar que é uma lembrança familiar, né? Assim, Exatamente. no sentido que a gente tem livros que o livro é uma coisa que a gente passa para as futuras gerações. Então, Sim. eu tô montando a minha biblioteca, eu pretendo deixar, quero que chegue lá nos meus netos. Então, o livro é uma coisa muito durável, né? É uma coisa durável. É diferente de coisa digital. É muito durável. Então, falar que é uma coisa que uma memória de família que vai permanecer na família, isso é muito legal para pessoa que gosta de família, né? Agora tem pessoas que querem ostentar. Então a pessoa que quer ostentar, você fala assim, você vai deixar na sua mesa de centro da sala para todo mundo que chegar nessa sala ver essas fotos. Então a pessoa é uma coisa de ego, né? Então tudo depende do cliente. E você tem a vantagem que, como é serviço, você atua você atende cada cliente, então você tem a vantagem de conseguir perceber se ele está fazendo isso por família, por sentimento ou por ego mesmo. Tem gente que quer foto por ego, né? É, Mas tem é, mesmo.
Mas é isso aí, e precisa contar também. E aí, quando você colocar o fotolivro, é um fotolivro impresso na folha de gramatura tal. Gramatura tal, assim, com a capa com brilho, ou se for capa fosca, fala os detalhes, a pessoa fala, nossa. E pior que é assim mesmo, tem que ser assim. Vocês testem isso. Detalhista, né? Oi? Detalhista. Exatamente, porque são detalhes que a pessoa não presta atenção. E se vocês repararem, a alta costura, ela cobra muito caro, né? Mas ela é assim. Já repararam? Então, Já. essas marcas assim de luxo, é assim. Eles contam cada detalhe. Então, o cliente precisa saber. Esse é um dos pré-requisitos ali, né? Que eu falei para vocês aqui. Que o cliente precisa. Aqui, né? Deixa eu voltar um pouquinho. É um requisito extremamente importante esse conhecimento. Porque às vezes a gente acerta em tudo. O cliente precisa do serviço, do bem, o serviço que a gente presta é de certa maneira escasso, então a gente oferece algo exclusivo, está disponível para o cliente, realmente vai suprir a necessidade, mas falta para o cliente conhecimento das características. Aí a gente não consegue fazer com que o cliente veja valor, tá? Tá aqui, qualquer característica de seu produto ou serviço que resolva o problema das pessoas é uma vantagem. Então, quanto mais a gente enumera essas coisas e as vantagens que o cliente vai ter ao comprar o nosso bem, né, mais ele vai crescer os benefícios. Então, lembra que eu falei do custo-benefício, né? Tem uma quantia de dinheiro e tem uma quantia de dinheiro e o bem que ele quer. Né? Se o bem tiver pouco benefício, o dinheiro vai valer mais. Se o bem tiver muito benefício, o bem vai valer mais. Então, por isso que eu digo, de contar as vantagens que o cliente vai ter. E assim a gente consegue fazer com que a percepção suba. Vocês viram aquela polêmica que teve esses tempos do lançamento de uma base? Tava a internet inteira falando isso, não sei se vocês acompanham essas coisas na internet, que é uma base de uma blogueira, que era uma base à prova d'água, e fizeram um teste, a base saiu. Vocês viram isso? Não vou falar o nome da blogueira. A Ingrid deve ter visto. Você viu, Ingrid? De uma blogueira aí, né? Que estava vendendo uma. Não, eu mesmo não vi, né? Talvez ela tenha visto. Viu? Ah lá, a Ingrid viu. Eu sabia, acho que todas as mulheres da internet viram isso, né? Que é uma base de R$ 200. Então, vou contar para quem não sabe. É uma base de R$ 200. Aqui a Ingrid falando que todas viram. Então, é uma blogueira bem grande que ela resolveu lançar uma base. E ela lançou essa base com preço de R$ 200, certo? R$ 200. Então, é uma base muito acima. Para quem não sabe, né, os homens aí, uma boa média de base assim, uma base bem, tipo, média, assim, R$ 60, né? Uma base barata é na faixa de 30, uma base cara na faixa de 100, né? Tem umas bases na faixa de 100. Agora ela cobrou R$ 200 pela base. E aí a base prometia um monte de coisa, né? Prometia um monte de coisa. E aí, na hora de, né, teve uma outra blogueira que foi fazer um teste dessa base, a base saiu, era prova d'água e saiu, uma base assim, bem ruim. E aí, o que aconteceu? Né? Todo mundo percebeu. Ali, ó, a Ingrid disse que a esposa de um cantor que é sertanejo, mas canta rap. É exatamente essa mesmo. Ai, ai. Quem sabe de que a gente tá falando. Depois quem quiser pesquisar essa história, que é muito interessante,
É muito interessante. Coloca aí, Ingrid, no chat. Coloca aí. Depois não aparece o chat. Eu só não vou falar aqui no vídeo, mas fica aí o nome. Digita aí, Ingrid, como que é o nome dela, foi Henrique. Depois pesquisar o caso. Aí, né, ela, enfim, essa desvantagem cresceu muito, né? Porque para um produto assim valer R$ 200, precisava ser muito bom. E aí, o que aconteceu nesse caso, né? A desvantagem cresceu muito, porque uma qualidade não muito boa, então o valor decaiu muito, né? Por isso que, lembra, agora a gente entrou aqui, voltamos, deixa eu voltar aqui só, voltamos para aquele tópico lá, o que faz com que algo tenha valor, né? Lembra? Necessidade, blá, blá, blá. Essa aqui, ó, relação causal entre o bem e a necessidade, lembra? Não pode ser algo inventado, não pode ser algo fictício, né? O valor não pode ser tirado assim do nada, como se fosse uma. Ele precisa realmente corresponder àquela necessidade. E o caso da tal base não corresponde a essa necessidade. Então, você tem a necessidade do quê? Quem compra essa base? Necessidade de uma pele que dure, etc, etc. Não cumpre a necessidade. Então, por isso que perdeu o valor. Então, você não pode criar. O valor não é criado do nada. Ele precisa mesmo cumprir esses requisitos aqui. Isso aqui não fui eu que inventei, tá? Foram economistas que estudaram isso ao longo de 300 anos. Então não é brincadeira, entendeu? É um estudo bem grande a respeito do valor que tem na economia. Então essa relação, né, entre o bem e a necessidade é muito importante. Então não pode ser um bem que prometeu, né? E não cumpriu a necessidade, o valor vai cair. Foi isso que aconteceu lá no caso dessa base, a ponto das pessoas não quererem comprar. Você compraria essa base por R$ 50, Ingrid? Você compraria? Tá na promoção lá, ó, R$ 200 por R$ 50. Você compraria? Aqui a Ingrid disse nunca, exatamente, né? O valor cai tanto que tem gente que, né, nem de graça às vezes iria querer. Por isso que é importante a gente cuidar dessa percepção de valor do cliente, né? Porque, assim, vocês entendem? A senhora estava vendendo por R$ 200. Muitas pessoas compraram, não cumpriu o requisito, não satisfez a necessidade do cliente. Agora, a Ingrid está falando que não compraria nem por 50, nem por um quarto do valor compraria. Vocês entenderam? Que se o cliente não perceber, se o produto não atender a necessidade, se o produto não conseguir realmente satisfazer o cliente, ele talvez não queira nem de graça, né? Talvez nem de graça queira. Quanto é que vale uma carteira de cigarro para um não fumante? Nada. Assim, você não conseguiria vender nem por R$ 1, não é isso? O que eu vou fazer com isso? Talvez ele compre a R$ 1 para vender a 10, né? Talvez ele compre para poder vender para outra pessoa, mas daí já tem uma necessidade de comércio. Mas se for para ele mesmo, não vale nada. Né? Ou quanto é que vale a carne de porco para o judeu? Nada. Ele não come carne de porco, então não vale nada. Então a gente precisa pensar nessas condições, sabe? Porque às vezes a gente pensa assim, não, vou vender meu produto mais barato. Mas o mais barato, se o cliente não estiver vendo valor, nem se vender assim, nem se for uma pichincha, o cliente vai querer. Né? Então, agora, se o produto tiver muito valor, o cliente paga até mais caro. A disposição dele a pagar muda. Né? Então, aqui, qualquer característica do seu produto ou serviço que resolva o problema, no caso lá da base não resolveu o problema, né? Então, não resolver o problema, na verdade, é uma desvantagem, que daí você só perdeu dinheiro, né?
é uma vantagem. Então, a gente precisa contar vantagem, né? Contar vantagem. E qualquer característica que não resolva o problema dos consumidores é considerado desperdício. Então, eu aposto que as pessoas que compraram lá a base pensaram o seguinte: eu desperdicei meu dinheiro, joguei meu dinheiro no lixo, né? Então, a gente precisa realmente levar em consideração essas coisas, porque o preço ele está ligado com isso, né? Então, se o produto tiver características que não resolvam, que não resolve o problema do consumidor, o cliente vai ver como um desperdício. Então, comprar de você vai ser um desperdício. Okay? Por isso que é importante trabalhar nas vantagens. Por isso que nós precisamos avaliar bastante o nosso produto para saber se ele realmente está cumprindo a necessidade, está satisfazendo a necessidade bem dos consumidores. Né? Deixa eu descer aqui. Qualquer coisa que o consumidor gastar, seja dinheiro, tempo ou esforço físico, será considerado como custo. Né? Então, o custo na hora de uma compra, quando a gente vai lá comprar, a gente não pensa só no desembolso em dinheiro, né? No quanto a gente desembolsa de dinheiro. A gente pensa no tempo, a gente pensa nos outros recursos que a gente gasta também. Esforço físico, né? Trabalho que a gente tem, às vezes, para comprar, ou para agendar, ou para. Enfim, tempo que a gente gasta, etc., a gente coloca tudo isso na balança, e não é só dinheiro. As pessoas acham que só é dinheiro, né? Às vezes eu vou marcar as coisas, não sei se vocês passam por isso também. Às vezes a gente pega o telefone, vai lá marcar, vai lá no WhatsApp, você acha que o WhatsApp vai ser mais rápido, aí você vai lá querer marcar uma consulta, por exemplo. Aí é 500 mil horas para marcar a consulta, né? Aí você fala, bom dia, eu gostaria de marcar uma consulta. Bom dia. Aí começa a conversar e demora muito, né? Ou, por exemplo, você vai marcar lá no salão de beleza, né? No salão de cabeleireiro. Aí você fala: olá, eu gostaria de marcar um horário para essa semana. Aí a pessoa diz: qual horário que você quer? Aí você diz: pode ser quarta-feira de manhã? Aí a pessoa diz: não, quarta-feira de manhã está lotado. Vocês já passaram por isso? Confirme aí para mim. Aí você fica um tempão para marcar, sendo que era só a pessoa passar os horários. Olha, tem aqui disponível. Qual que você quer, né? Rápido. Pode ter certeza que nesse momento da compra, se o cliente perder tempo, se ele perder, não é gastar tempo, tá? Não é gastar tempo, é perder tempo. Porque veja bem, vocês concordam que quando a gente sai comprar roupas no shopping, o tempo que a gente gasta lá, na verdade, é um lazer? Vocês concordam com isso? Se a gente está com grana, né? Às vezes pode ser, depende da pessoa, mas pode ser um lazer. Você vai lá, você vê, você olha, né? Você experimenta, pode ser um lazer, né? Então não é desse tempo que está falando, é de um tempo desnecessário, né? Porque quando esse tempo é usado para prazer, ainda vai, mas quando o tempo é desnecessário, né? Que hoje em dia se fala muito de minimizar o tempo gasto. Mas quando o tempo é gasto de maneira deliciosa, ok, né? Então, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: quando o cliente vai comprar, ele coloca tudo na balança. E se ele for marcar uma consulta e demorar muito, a percepção de valor dele já cai. Porque além do custo em dinheiro, tem o custo de tempo. Tempo. Henrique? Oi. Oi. Você quer dizer alguma coisa? Não, eu só liguei o microfone mesmo. Ah, tá. Eu achei que você. Mas você concorda com isso? Que se o Concordo, cliente sim. ele sentir que está gastando tempo demais, além do dinheiro, ele tem esse custo.
Ele percebe esse custo. Sim. Então, a Até essa gente... questão que você falou sobre a consulta, é muito chato que você pensa, nossa, pelo WhatsApp ou sei lá, vai ser mais rápido. Aí você, ah, que horário tem? Aí a pessoa, mas que horário que você quer? E fica esse negócio infinito e você, eu quero tal horário. Não, esse horário não dá, esse horário já tá cheio. Ué, mas que horário que eu quero? Exatamente. Aí, quando você. Porque, veja, todos nós que estamos aqui somos empreendedores, nós somos consumidores também. Quando você vai marcar uma consulta, você não acha que cai o valor nesse momento? Sim, Você diz assim, é um serviço mais ou menos, né? que é um tempo que você poderia estar. Aliás, que é um tempo que poderia estar sendo melhor utilizado se a pessoa já passasse os horários disponíveis. E é chato, né? É Demais. chato. É chato pra caramba. Você tem que ficar, assim, né? Tendo que resolver as coisas dessa maneira. E assim, a percepção de valor cai. Então, tem uma aula que eu vou, 3 aulas que eu vou dar para vocês, que é sobre, tem 2 curtinhas e uma que é de 40 minutos, que é para do assunto dessa semana, para reforçar ainda mais sobre o preço, tá? Então, lá tem mais coisas sobre o preço, tá? Então, é, sobre isso, por exemplo, uma pessoa que é ansiosa. Imagina uma pessoa ansiosa que ela é ansiosa e ela quer marcar uma consulta com um psicólogo. Imagine que ela manda o WhatsApp e aí o psicólogo, né, o secretária, faz toda essa dificuldade para marcar. Mas que hora que você quer? E a pessoa ali com crise de ansiedade para marcar, né? Mas beleza, passou pelo transtorno inteiro de marcar a consulta, foi estressante. Aí ela vai no psicólogo e o psicólogo ainda atrasa a consulta dela. Aí é complicado demais. Aí ela chega lá e tem que sentar. Aí ela senta no consultório, ansiosa. Lembre-se que é uma pessoa ansiosa, ela tá assim lá, né? Tipo, meu Deus do Dando céu. tique já. Tá, tipo, não tá aguentando mais. Aí ela. A secretária disse: aí a doutora vai esperar, vai demorar uns 20 minutos. Você quer alguma coisa? E quer beber alguma coisa? Tem ali, pode se servir, tá bom? Aí ela vai lá e só tem bebidas cafeinadas. Nossa, aí piora tudo. Agora imagine que ela entra pro consultório e a psicóloga é fantástica. É muito boa. Mesmo a psicóloga sendo muito boa, a percepção dela vai cair. A percepção de valor dela vai cair, do cliente, da paciente. Por quê? Porque houve um aumento ali no tempo necessário e no transtorno, no custo para se chegar na satisfação da necessidade. Então, mesmo que a psicóloga ela consiga fazer ali, consiga, enfim, ajudar o paciente, ainda assim, vai dar uma queda de percepção de valor. Então, para ter uma percepção de valor alta, seria o cliente, o paciente ser atendido rápido, tá tudo correndo bem, o serviço impecável, chegou na hora, atendeu bonitinho. Claro que às vezes não consegue, porque nós não somos robôs, às vezes acontece contratempo. Mas aconteceu um contratempo de atrasar, ele não foi somado ao contratempo da consulta, né? Ele simplesmente é um contratempo ali e tem chá de camomila, chá bom, né? De folha de maracujá para o paciente. Então, um carinho, né? Então, mesmo que aconteça um contratempo, esse contratempo não vai, porque não é uma falha mesmo ali, né? De uma falha, é realmente um contratempo, é um acidente, acidente acontece, né? Então, a psicóloga ali se atrasou, né, no trânsito, é um acidente, né? Não é culpa dela. Agora, o transtorno lá na hora de marcar é dela. Então, isso vai fazendo
vai aumentar o caminho entre o estado que a pessoa tá, que é de mais insatisfação, ela tá num estado pior, lembra? Que ela não resolveu o problema dela ainda, ela não tem o que ela quer, então ela está se sentindo insatisfeita. Aumentou o caminho que ela fez para chegar na satisfação. E nossa meta é diminuir. Quanto mais a gente se tornar esse caminho mais fácil, mais rápido, melhor para o cliente, né? Então, quando a gente for apresentar, a gente não pode errar muito nesse ao longo do caminho, porque tudo isso faz com que o cliente perceba menos valor. E aqui, que nem a Ingrid respondeu, que não compraria essa base que a gente comentou, nem por um quarto do valor. É exatamente isso que acontece com o cliente. Né? Então, se o cliente, se a pessoa sente que o custo aumentou demais, mesmo que o valor seja baixo, ela vai sentir que não compensou, né? Então, mesmo que o valor seja baixo, ela vai sentir que não compensou. Então, nem de graça. Você já viu essa expressão, nem de graça, né? Então, aqui é uma verdade. Eu vou falar algumas verdades aqui. A gente vai passar rapidinho, tá? Que depois eu quero só dar um exemplo rápido para vocês. Hoje vocês não têm aula com o professor Neri, né? A aula vai ser gravada. Então, mas eu vou passar aqui rapidinho nas verdades, para a gente não demorar muito, tá? Lembrando que essas verdades estão ali no livro Seu Cliente Pode Pagar Mais, que é um livro bem legal. Então, você que gosta de ler livros, é muito bom você ler, tá bom? Então, a verdade número 1. Preço é um problema, mas não é. Esse slide não ficou muito bom, né? Ficou ali meio... Mas, enfim. Preço é um problema, mas não é o fator mais importante. É sua obrigação neutralizar a questão de preço. Então, a questão de preço, ela tem que ser resolvida e minimizada da melhor maneira possível. E com isso, eu quero acrescentar um detalhe aqui para falar para vocês, que é o seguinte: nem sempre o cliente não quer comprar por causa do preço. Já perceberam isso? Às vezes é por outros fatores. Então, quando que a gente vai argumentar com relação ao preço? Quando o preço realmente for uma objeção, certo? Porque, digamos assim, por exemplo, no caso do Henrique, né? Vamos supor aqui que ele vai oferecer um pacote para o cliente, e o cliente fala assim: eu não sei se. Eu não sei se eu quero comprar, não sei o que lá. O Henrique diz assim: não, mas o preço tá ótimo. Da onde que o cliente pensou no preço? Ele não disse nada sobre o preço. Então, por que a gente vai acordar o cliente e chamar a atenção do cliente para o preço, sendo que ele não disse nada? Né? Se ele não disse nada, você tenta descobrir o motivo pelo qual ele não está querendo pagar aquele preço. Pagar aquele preço, não, comprar, que pode ser números. Pode ser, eu não tenho autoestima suficiente, até queria fazer um ensaio, mas eu me sinto feio o suficiente para não ter coragem de fazer. Até queria guardar o momento, mas eu não sou fotogênica, né? Essa é uma grande objeção, não é, Henrique? Não tenho autoestima para fazer foto. E aí você vai conversar com ela, trabalhar essa objeção. Mas nem sempre a objeção é preço. Então, às vezes, a gente tem na nossa cabeça, assim, que o preço é o grande problema na hora do cliente comprar. E às vezes não é. Então, por isso que a gente não pode levantar essa questão do preço sem o cliente falar do preço. Agora, se ele disser assim, o preço está muito caro, aí você vai dizer assim, com relação ao quê? Né? Com relação ao que está caro? Por que você acha que está caro? Né? Aí sim vai trabalhar em cima do preço. Né? Essa questão da autoestima que você comentou, eu não tenho autoestima para fazer ensaio. Mas na realidade o ensaio já é para aumentar a tua autoestima. Por exemplo, fim de semana passado, não esse que passou agora, mas o anterior. Eu fui para fotografar um aniversário de casamento, né? Ia ter a festa na igreja.
E eu perguntei pro casal assim, se eles já tinham feito ensaio alguma vez e se a gente podia fazer o ensaio deles. E eles nunca tinham feito ensaio de tipo nenhum, 13 anos de casados. E assim, o ensaio foi muito incrível, porque, lógico, no começo, primeiro ensaio, a pessoa não se solta, mas depois dá, tipo, nossa, eu tô aqui, tô sendo fotografado, tal, e a pessoa vê a foto depois, nossa, a pessoa, nossa, sou eu ali, a autoestima aumenta, então os benefícios são muito grandes. Exatamente. Aí, às vezes, a pessoa tem a objeção de, assim, eu não sei como funciona. Eu não sei o que fazer em foto, né? Ah, não sei, eu nunca fiz um ensaio, eu não sei como é que é, né? Tem isso, às vezes, né? Que nem o casal que há 13 anos não fez ensaio, mas aí a pessoa pensa, como é que faz um ensaio, né? Como é que a gente vai fazer? Onde que a gente vai fazer? Então, a pessoa que nunca fez o ensaio, às vezes passa isso pela cabeça dela. E às vezes, né? Não tô falando que você faz isso, mas às vezes eu vejo as pessoas fazerem. Às vezes elas ficam focadas muito no preço e acham que o cliente não quer pagar o preço, mas às vezes tem N, né, inúmeros motivos pelo qual o cliente não quer comprar, né? Então a gente só fala do preço se ele levantar a questão do preço. Normalmente quando eu, bom, agora não tanto, mas quando eu passo, por exemplo, ensaio ou até mesmo um casamento, eu falo todos os benefícios que tem e se a pessoa me pergunta, no final eu passo o preço. Se você manda, isso vi um tempinho atrás, se você, quanto você cobra? Valor tal. Ah, não quero, muito caro. Ou, não quero, muito barato. E não passa o que cada pacote, ou que você acha que combina com a pessoa tem, a pessoa, é só mais uma tabela, vou passar para o próximo. Então, é tua obrigação passar. Ah, tem fotolivro, tem tantas fotos, tem tal coisa, tal coisa, tal coisa, ou não tem tal coisa. A pessoa tem que saber dessas informações, por exemplo, se é um aniversário, onde vai ser? Que dia? É, quantas horas de duração? Que horas começa? Que horas termina? São coisas assim que eu não posso simplesmente passar o quanto eu cobro, eu tenho que saber o problema da pessoa. Exatamente. Primeiro precisa sondar qual que é o perfil da pessoa, o que, que ela está em busca, né? E com isso você já mostra, né? Já é um diferencial, porque assim, eu trabalho dessa forma, né? Você tem um sistema para trabalhar, né? Um padrão. Eu trabalho dessa forma. Ah, mas o outro fotógrafo passa orçamento assim, sem nada. Eu trabalho dessa forma. E não só o pacote, como a gente falou, das coisas ali formais, né? No sentido de, é tantas fotos, não sei o quê. Ai, não, mas também tem a parte de orientação, disso, daquilo, toda essa parte mais subjetiva até que você oferece, entendeu? Já incluir ali também, nesse processo, para a pessoa perceber, né? Tudo o que tem mesmo, assim, dessa parte subjetiva, desse acompanhamento, né? É porque o cliente também tem que ser mais sério, né? O negócio não pode assim chegar de qualquer jeito e já querer o preço, assim, calma, aqui é diferente, né? Senta aí, vamos conversar. E a gente tem que fazer, a gente não tem que ter medo de fazer essas coisas, não, porque é esse tipo de coisa que diferencia a gente, né? A gente se comporta assim, ó, aqui funciona assim, é por isso que tem qualidade, né? É uma coisa que é meio difícil hoje de se fazer, porque essa questão do posicionamento, né? Isso que é posicionamento de fato, né? As coisas funcionam assim, então eu vou te dizer, eu não trabalho dessa forma, eu preciso realmente saber qual que é a sua necessidade, né? Eu quero realmente te atender bem, então eu preciso saber.
E já incluir, lembra aquela parte subjetiva também, do acompanhamento, disso, daquilo, né, que você oferece. Porque é um diferencial. Inclusive, eu faria orçamento com outros fotógrafos para saber como que eles fazem. Né? Eu faria orçamento com outros fotógrafos, perguntaria para outros fotógrafos, assim, para saber como que eles fazem, porque sabe como é que a gente faz para melhorar nosso próprio negócio? Olhando o defeito dos outros. Sabe? Lembra que eu disse para você o seguinte, a gente é empreendedor e consumidor ao mesmo tempo, né? Então, a gente, como consumidor, a gente percebe muita coisa. Então, tudo aquilo que é de defeito que a gente vê no trabalho dos outros, tá mal feito, foi mal atendido aqui, foi ridículo isso daqui. Tudo isso a gente não pode cometer no nosso. É basicamente isso, sabe? Estudo de mercado é Sim. isso. É a gente ser chato mesmo. Então, essa pesquisa de mercado que você falou ali para saber o preço ou o que que as pessoas estão fazendo de certo ou de errado, já aconteceu comigo uma vez. Só que não fui eu quem fez a pesquisa, me usaram como pesquisa. Foi, acho que, sei lá, uns 2 anos atrás, mais ou menos, não tenho bem certeza. Um parente meu ia casar e um belo de um dia, eu já sabia que ele ia casar, né? Um belo de um dia, uma pessoa me manda mensagem dizendo que ia ser, acho que madrinha, alguma coisa assim, e que uma conhecida lá ia casar, tal, e precisava de um orçamento. Me passou o dia, me passou o horário, tal, beleza. Eu passei. E não deu mais resposta. Tempos depois, eu descobri que o meu parente fez o trabalho com essa pessoa. Eu fui usado numa pesquisa de mercado. Nossa, mas tá vendo como Felizmente, isso acontece? felizmente ou infelizmente, no dia do casamento dele, eu tinha um outro evento, então eu nem não vi cara de ninguém. Então, provavelmente foi assim, né? O teu parente disse que pensava em contratar você, né? Tô vendo com fulano, vou ver com fulano de tal. E aí, essa pessoa foi dar uma pesquisada para oferecer uma coisa melhor. Provavelmente. Desejamos sucesso para essa pessoa, não é mesmo? Sim, Porque precisar agir dessa maneira, ela vai precisar de muita sorte, muito sucesso para conseguir se manter no mercado, porque se não consegue fazer as coisas autonomamente, criar seu próprio valor, precisa sempre dessa questão do que o cliente vai fazer para eu conseguir me moldar ao cliente. Aí, meu filho, é muito difícil, viu? É muito difícil ser a pessoa realmente conseguir a longo prazo crescer muito, sabe? Então tem essa questão, né? Que provavelmente tentou se moldar ali ao cliente e é o que a gente não deve fazer, né? Nosso serviço é esse, nós cobramos tanto, a qualidade é essa e ponto, acabou. É assim, é uma coisa meio intransigente, mas né, a gente precisa. Se a gente quiser construir um negócio sólido a longo prazo, a gente precisa de postura, né? A gente não pode ser tão assim maleável, conforme a banda toca, a gente vai indo, né? Mas esse caso da pesquisa de mercado, ela não precisa ser uma pesquisa de assim, dessa maneira de você abordar fotógrafos. Você pode ir lá ver site, né? Ver os defeitos, falar assim, nossa, essa foto ficou meio estranha, isso aqui não ficou legal, não. Olha, o número dele não deveria estar aqui, deveria estar mais exposto. Essas críticas que a gente faz, olha, essa roupa aqui não teve um caimento bom, esse tecido não foi mal usado, esse atendimento aqui não foi legal, não. Essas coisas, essa postura crítica nossa como consumidor, faz a gente melhorar nosso próprio negócio. Que a gente vai olhando assim para saber o que está sendo feito de errado para a gente melhorar no nosso. E qual que é a diferença de uma pessoa crítica para uma pessoa reclamona? É que a pessoa reclamona é a gente, né? A pessoa reclamona, ela vai no lugar, ela reclama do lugar, sai reclamando e é só isso mesmo. A pessoa crítica não, ela critica para melhorar, então ela vai melhorar no próprio negócio. Então a gente pode usar essa visão do consumidor para ao nosso favor, né?
Então, aqui, neutraliza o preço. O preço não é uma grande questão, a gente precisa resolver a questão do preço. E está resolvido, mas principalmente internamente. Tem pessoas, às vezes, que chegam aqui no curso e falam assim: ah, eu fico com dó do cliente. Né? Tipo, assim, dó. Sendo sincera aqui com vocês, sentem dó do cliente, isso aí é um sentimento falso, porque você nem conhece o cliente. Você não pode ter, coitado do cliente, você nem sabe, né? Você nem conhece para ter dó. Na verdade, você está com dó de si mesmo. Está falando assim, ai, coitadinho, você não merece ganhar dinheiro. É isso aí que você está fazendo. Então, não é dó do cliente, né? É porque você não sabe as circunstâncias do cliente de fato, né? Fico com dó de cobrar do cliente. Acho que você tem dó de receber, acho que você tem dó de fazer sucesso, ter sucesso financeiro, né? Então, esse negócio do preço, toda essa questão que tem em volta do preço precisa ser resolvida, né? Então, e só toca no assunto preço se o cliente tocar no assunto preço, porque às vezes para o cliente o preço ali não é o problema, ele está buscando outras coisas, certo? Verdade número 2. Liquidações, descontos, preços arrasadores podem aumentar o movimento das vendas. E aumentam mesmo, né? Tal aumento, porém, traz um custo. Avalie qual seria o custo antes de reduzir o preço. Então, por exemplo, se a gente vai baixar o preço, a gente precisa vender uma quantia a mais, né? Conforme o preço é mais baixo, a gente precisa vender mais para pelo menos ultrapassar o faturamento que a gente teria com preço normal, não é isso? Então a gente precisa saber quanto que a gente vai ter que vender a mais, né? Porque essa questão de preço tem a questão da oferta e demanda. Eu posso vender para mais pessoas por menor preço, ou posso vender para menos pessoas em maior preço. Entenderam? Então, digamos aí, Henrique, por exemplo, no teu caso, né? Digamos assim que você faça um pacote que o seu pacote mais caro fique 900, né? Você pode vender um pacote de 900 e outro do quê? De 650? É isso que você tinha pensado? Isso, esse valor. Você pode vender um pacote de 900 e um pacote de 650, ou pode vender 4 pacotes de 400. Qual que você escolhe? Eu acho que eu venderia 4 de 400. Por quê? Porque, bom, mesmo. Peraí, refaça a tua pergunta, que eu agora me embaralhei, mas eu ainda. Você prefere ganhar 1.500? Vou fazer essa pergunta de uma maneira diferente, então, tá? Tá. Você prefere ganhar 1.500 em 2 trabalhos ou ganhar 1.600 em 4 trabalhos, tendo que trabalhar 4 vezes? 1.600 em 4 trabalhos. Por quê? Porque meu alcance vai ser maior. Por exemplo, um evento. Se eu pegar 4 eventos e juntando os 4 de 1.600, não só a pessoa que me contratou vai ter um conhecimento maior do meu trabalho, mas as pessoas que estão ali vão conhecer o meu trabalho. Lógico, trabalhar menos e ganhar, tipo, trabalhar dois eventos e ganhar 1.500 é muito bom, realmente é muito bom, mas talvez espalhar ainda mais o meu trabalho e ganhar talvez um pouquinho mais também é uma coisa a se pensar. Também. Então depende. Veja que cada situação é uma situação. Às vezes, na situação que você está indo lá coletar clientes ainda nesse, digamos assim, que se chama, que a gente chama de orgânico, né? Então, é assim, você vai lá, você apresenta o seu trabalho, outras pessoas falam do seu trabalho, vêm, você deixa o seu cartão, etc, etc. Né? Você pode fazer isso. Mas você também teria a opção de fazer 2 serviços, cobrando mais caro, e otimizar o seu tempo porque você quer fazer outra coisa, né? Às vezes no mês você quer, sei lá, você quer estudar ali para o marketing digital para conseguir mais clientes, ou você precisa investir num curso, né? Você precisa de mais tempo para você você vai precisar de mais tempo para você estudar mais, por exemplo, né? Aí você optaria pelos 2 serviços, né? Sim.
Então, cada vez que a gente opta por... obviamente que esse daqui é o preço do seu pacote inteiro, mas digamos que você fosse dar desconto, né? Seria a mesma lógica. A gente precisa pensar nisso, né? Em cada coisa. Obviamente que se você for em 4 eventos, você vai ter um custo maior, né? Então, talvez se fosse interessante não 4 eventos, mas 5, para superar bem mais, né? Sim, Né? mas Então, para superar daí o custo a mais que você vai ter, porque senão você teria o custo de, por exemplo, deslocamento, o custo de 2 serviços, e ali você vai ter de 4. Então, talvez não 4, mas você talvez tivesse que fazer um serviço a mais para ainda compensar mais, né? Então, é essa lógica que a gente precisa fazer sempre, porque as duas opções existem. As duas opções existem. E você pode focar, né? Às vezes você pode focar em vou vender mais barato nesse período para eu fazer, né, mais contatos. Ou em outras épocas vou focar mais em vender os planos mais caros, porque eu preciso, né, de uma entrada maior de dinheiro, ou porque preciso de mais tempo, ou qualquer coisa do tipo. Então, cada que nem está dizendo aqui, né? Avaliar, né? Você vai precisar avaliar o que compensa mais. E não fazer só porque, né, todo mundo está fazendo. Essa daí é uma coisa clássica, né, nos negócios. Então, tá todo mundo dando desconto nesse mês. Antes de dar desconto, pensar nisso, né? Quanto que eu vou ter que vender a mais para compensar esse desconto que eu dou. Aí, tendo a quantia, vai correr atrás para ganhar mais. São estratégias, né? São estratégias ali naquele momento, mas é que a gente precisa ali de pensar, tá bom? Avaliar a cada momento. Então, vou passar aqui. Verdade número 3. A performance afeta o preço. Se os clientes encontram uma mercadoria ruim, um serviço de qualidade inferior, vão reclamar do preço. Isso aqui é como a gente já disse, né? Se o cliente encontrar uma mercadoria que não atenda a necessidade dele, mesmo que o preço seja barato, ele vai reclamar. Por isso que é bom a gente avaliar bem, né, a necessidade no nosso consumidor. Às vezes, por exemplo, quando você vende em grande quantidade, você não tem acesso a cada consumidor, você fazer um público, né, uma persona que se chama. Então, a sua persona, ela tem uma média de idade, ela geralmente ela usa, né, assim, digamos assim, ela usa, você realmente traçar o perfil, né? Usa quem é que compra da sua marca, né? Ela usa as roupas para quê, por exemplo, né? Então, você tem uma persona em mente para saber qual que é a necessidade dessa persona. Claro que a gente precisa fazer o mais genérico possível para a gente conseguir atingir o maior número de pessoas. Mas é isso que eu estou querendo aqui. O resumo é esse aqui, ó, da mercadoria ruim ou um serviço de qualidade inferior, vão reclamar do preço, mesmo que o preço seja R$ 1,99. Porque quando a gente é lesado, a gente não quer, né? Tipo, não quero a base nem por R$ 50. Eu, hein? Né? Eu quero por R$ 20. Não quero, não. Obrigada. É a base muito ruim. Verdade número 4. Simplicidade. Aqui, ó, saiu erradinho aqui o mas tudo bem. Ignore isso aqui. Simplicidade é melhor. Os consumidores não gostam de sistemas complexos de fixação de preços e odeiam taxas e cobranças escamoteadas. Seja transparente ao fixar o preço. Então, o mais claro possível, né? Não ter aquele. Vocês já viram? Eu não vou falar aqui qual instituição que acontece isso, mas é assim, às vezes a gente tem umas surpresas ali na hora do pagamento. Vocês já viram isso? Uma vez eu fui num salão de beleza e eu perguntei assim para a moça, quanto é que tá as luzes? Aí ela disse assim, olha só, eu juro para vocês, tá acho que era R$ 140. Aí em Guarapuava, eu pagava, acho que R$ 180 nas luzes que eu fazia com a moça e pagava, sei lá, mais um pouquinho de hidratação, eu fechava lá em 220, sei lá. Mais ou menos isso, né? Aí ela falou, 140 as luzes. Eu falei, nossa, tá bom de preço, né? Porque era a primeira vez que eu ia fazer luzes aqui no Nordeste, né? Aí, beleza, né?
Fui lá fazer luzes, aí ela falou assim, eu vou fazer uma hidratação no seu cabelo. Aí eu falei, ok, vou fazer uma hidratação no meu cabelo. Aí ela falou, vou fazer uma hidratação. Aí, ok, né? Tranquilo, uma hidratação geralmente não custa tão caro. Aí, na hora de pagar, a moça falou assim: ah, então vamos passar aqui, né? E ela foi falando baixinho para a moça do caixa. Por isso que eu achei uma falta de. Foi uma. Como é que diz? Falta de sacanagem, né? Uma puta Falta de falta de ética. sacanagem. Oi? Falta de ética. Aí ela foi falando baixinho ali para a moça. Então, luzes. Foram luzes, 140. Foi hidratação, 120. Ok, né? Hidratação, preço de hidratação. O tônico não sei que lá, o procedimento não sei que lá, o outro procedimento assim assado, o procedimento não sei assim assado, só sei que eu gastei R$ 650. Nossa vida. Eu senti assim a facada no meu rio e o cabelo nem ficou bom, tá? Ficou horrível. Se tivesse ficado bonito, ainda vai, mas o serviço foi ruim. Aí eu, ai meu Deus, paguei R$ 650. Paguei, né? Paguei, fui embora, nunca mais voltei. E paguei porque foi indicação de uma pessoa muito querida. E aí eu não podia brigar no salão, porque senão essa pessoa muito querida não ia poder mais frequentar o salão. Então, por causa disso, eu paguei, né? Foi horrível. Então, ninguém gosta disso, né? Ninguém gosta de surpresas, ninguém gosta de sistemas complexos. Por isso que, no caso aí dos pacotes, ter pacotes vai ser claro, né? É isso e custa tanto. É isso aí. Não ter aquele sistema assim, aí tem uma taxa tal, aí paga mais não sei o que lá, aí tem uma não sei o que. Passa o valor completo ali, o cliente gosta muito disso, dessa transparência, né? Não precisa ocultar nada. O cliente, se a gente gosta, olha aqui, você quer comprar esse daqui, é tal valor. É tão gostoso quando se faz o comércio, né? Quando o comércio é feito dessa maneira, de uma maneira ética, transparente, boa, né? Humana, preocupado com a satisfação, é muito bom. É muito bom comprar, assim, a gente sente até vontade de gastar mais dinheiro, né? Pois é, R$ 650, gente. Vontade de chorar, né? Difícil, mas enfim. Verdade número 5. Se pretende manter as margens de lucro depois de reduzir os preços, vai ter que vender mais, salvo se puder reduzir os custos, né? Então, se você conseguir reduzir os custos, você pode vender a mesma quantia por um preço mais baixo, né? Mas se não conseguir, vai ter que vender a mais para conseguir manter a margem. Então, descubra o quanto terá que vender a mais antes de baixar o preço. Parecido com o outro anterior, né? Verdade número 6. Os clientes vão pagar mais. Na verdade, dizer não para os descontos e aumentar os preços é mais fácil do que se pensa. Então, os clientes, quando eles veem valor, vocês entenderam isso? Se eles perceberem valor, eles vão querer pagar mais, né? Parece assim, simples assim? Simples assim. Só que a maioria das pessoas não entende como é que funciona o valor, né? Então, agora que a gente. E tem mais vídeos lá que eu vou mandar para vocês reforçarem, explicando assim bem certinho da psicologia, mais ainda profundamente, tá? Então, sim, não tenha medo de cobrar o valor correto pelos seus produtos, tá? O preço correto. Verdade número 7. O preço não é um ponto fixo, né? Encontra-se dentro de uma margem. Fixe o preço um pouco abaixo do extremo superior de uma faixa e não um pouco acima. Então, você vai ali encontrar um intervalo que seja bom, porque esse intervalo vai variar, né? Ele vai variar, não é um preço fixo. Descobri o preço agora, vou botar esse preço e é isso aí. Não, ele vai mudar, as circunstâncias vão mudar, né? O custo aí das coisas vai mudar, né? Você vai precisar reajustar. Então é bom ter uma margem. E aí, no teu caso, do Henrique, dos pacotes, vai mudar também. Então, testar, né? Então, testa os valores, vê a reação, vê onde você pode melhorar primeiro, antes de baixar o preço de novo. Se pergunte o que você poderia ter feito para o cliente perceber mais valor. Antes de baixar o preço, se pergunte
como aumentar a percepção de valor dos clientes, né? Mas vai precisar ajustar, às vezes ajustar para cima, às vezes ajustar um pouquinho para baixo. Preço é uma coisa que vocês já devem ter percebido quando vocês vão lá no supermercado, né? Vocês não vão lá no supermercado fazer compra, um dia o preço da batata tá 7, outro dia tá 5, outro dia tá 8. Qual que é o preço certo da batata? Não existe preço exato certo. O preço certo é o preço daquela circunstância. Então, se tem mais batata, o preço vai baixar, né? Então, é o preço certo para aquela circunstância. Se ninguém está querendo comprar batata, o preço vai baixar. Se está com pouca batata e todo mundo quer batata, por exemplo, no Natal, vai fazer a maionese no Natal. Então, a batata fica mais cara. Então, não existe preço certo nem preço errado, existe o preço certo para aquela circunstância. Então, a gente pensar nisso, né, que não é um ponto fixo. Então, a gente tem que levar com mais leveza também os casos da gente nem sempre acertar também no nosso negócio, né? Só para a gente... Vou só dar um exemplo aqui para a gente finalizar a aula. A primeira coisa é a dica para quem trabalha no negócio com negócio, né? Tipo, você tem um negócio que vende para outros negócios. Dicas para B2B, né? Business to business. Esse livro aqui, Gerenciar para o Lucro, é muito bom, porque ele fala exatamente aquele conceito que eu disse para vocês, da gente competir com valor e não preço, né? Então, a gente agregar valor. Então, esse livro é muito bom, Gerenciar para o Lucro, tá? Para quem trabalha, quem tem um negócio que vende para outros negócios. Aqui. Esse estudo, é só para mostrar para vocês um exemplo, esse estudo de caso está aqui nesse livro, tá? Nesse livro aqui, Gerenciar para o Lucro, daqui que eu tirei. E eu acho muito interessante esse caso, e eu sempre gravei assim na minha memória, porque ele é muito bom para a gente analisar umas coisas. Um estudo de caso da Dakota Devs. Dakota Devs é uma empresa, é um estudo de caso real, tá? É uma empresa que fabrica dispositivo para teste. Teste do quê? De maquinária industrial, né? Então, existe esse dispositivo aqui. Aí, eles fabricaram um dispositivo digital. Então, ao invés daquele dispositivo analógico, eles conseguiram, isso já faz um tempo, tá? Eles conseguiram fabricar uma tecnologia digital. Só que essa tecnologia digital, esse dispositivo aqui para teste, nossa, ficou péssima essa imagem aqui, né? Mas um dispositivo para teste é 15% mais caro do que o dispositivo analógico. Então, eles fizeram uma pergunta assim, ó, por que os clientes trocariam seus dispositivos analógicos, que eles já estavam acostumados, que já usavam antes na indústria para medir a pressão, a temperatura, o funcionamento da máquina, pelos digitais, pagando 15% mais caro por isso? Então, você imagina assim, você fazer uma pessoa trocar o equipamento que já está acostumado, que os empregados já estão acostumados e que é 15% mais barato, para um equipamento novo que nunca foi usado, né, nunca foi testado na indústria ali dele, né, particular de quem vai comprar. Claro que foi testado no laboratório, mas que nunca foi usado lá na indústria, né, digital, e pagando 15% mais caro. Parece uma missão impossível, né, fazer os caras trocarem. E aí, eles foram perguntar, então, para os engenheiros que fabricaram esses testes, né? E perguntaram assim: olha, por que as pessoas pagariam mais caro por esse produto, né? Novo? Elas terem que se habituar a pagar 15% mais caro. Por que elas deveriam fazer isso? Aí os engenheiros disseram assim: olha, é bom porque tem 6 patentes. Os clientes deveriam comprar porque é muito bom. Tem 100 patentes, 6 patentes, e é exclusivo. Então, essa foi a resposta do engenheiro, né? Que era porque tinha patente e era exclusivo. E aí, os consultores, né, que são esses 3 caras aqui, o Silman, o Lub, mais um outro aqui que escreveram esse livro, eles não ficaram muito contentes com a resposta dos engenheiros, né? Tipo, vamos fazer uma entrevista com os clientes, com potenciais clientes, para saber o motivo, né? Para saber por que eles fariam isso.
Então, lá na indústria fizeram uma entrevista com uma pequena amostra de clientes atuais e potencial. Então, pegaram um grupo de clientes que já eram clientes e outros grupos que poderiam vir a se tornar clientes. As perguntas eram sobre as preferências dos clientes, no preço que estariam dispostos a pagar, etc. Então, formaram lá uma equipe na indústria de teste para ligar para os clientes e possíveis clientes selecionados para perguntar, olha, o que você prefere? Qual que é a sua preferência? Qual que é o preço que você está disposto a pagar? Por que você compraria? Você compraria esse dispositivo? Né? Pelo qual preço, etc. Tudo isso foi perguntado. E para os clientes que já eram clientes, eles perguntaram assim: por que vocês gostaram do nosso produto? E para surpresa dos entrevistadores, né, a maioria não estava nem aí para patentes, como vocês já devem ter imaginado que os possíveis clientes, aliás, não estavam nem aí para patente. Que patente o quê, né? Patente, o que significa patente? Eles se importavam mais com o fato de que usando o equipamento, eles poderiam rastrear falhas antes que acontecessem, fazendo a manutenção preventiva. Então, quem comprou e gostou, disse assim, olha, eu gostei, não porque tinha patente, mas porque antes mesmo da máquina dar falha, eu já consigo saber, então eu consigo prevenir as falhas e assim eu não preciso parar a produção inteira, né? Não preciso parar a produção. Então, eu tenho uma economia, né? Então, assim eles não precisavam parar a produção e tá aqui o negócio, né? Eles não precisavam parar a produção e otimizavam seus resultados. Então, o estudo ali, a pesquisa que fizeram com os clientes, mostrou que os clientes se interessavam por isso, pela produtividade, pela redução de custo de manutenção e, embora mais caro, ajudava a economizar. Que por mais que fosse um pouco mais caro o equipamento novo, 15%, como eles não precisavam parar a produção, como eles conseguiam fazer a manutenção da máquina antes da máquina parar, antes de ter falha, eles conseguiam economizar. Então, qual seria o argumento, né? O novo argumento na hora da compra? Outro argumento na hora da compra, ao invés de argumentar que o produto tinha 6 patentes, eles foram direto no que o cliente percebia como valioso, que é a produtividade, a redução de custo de manutenção, de risco de parar a produção e economia. Olha, então podia argumentar, olha, você vai pagar 15% mais caro, caso objetassem o preço, né? Você vai pagar 15% mais caro, mas você vai economizar milhões por não parar a produção. Aí você acha que isso não é atrativo? Né? Então, com isso, com esse exemplo, é bom a gente perceber aqui que nem sempre o que a gente acha que é mais valioso no nosso produto, no nosso negócio, é o que os clientes acham que é valioso. Por isso que é sempre bom a gente perceber isso no cliente. E quem trabalha com muito cliente, fazer realmente uma amostra, que é pegar uma quantidade de clientes. Né? Existe, acho que depois, quem quiser, tiver interesse, pesquisar na internet qual o tamanho de amostra ideal para fazer pesquisas com essa amostra, para realmente perguntar com sinceridade, olha, eu quero melhorar o atendimento, quero melhorar os produtos, quero que você responda com sinceridade. Pode ser pesquisa anônima, que aí as pessoas se sentem mais à vontade, né? Então, para a gente perceber o que o cliente valoriza. Porque aqui os engenheiros, os donos lá da indústria achavam que valorizava por ser exclusivo, por não ter mais nenhum outro lugar, né? Mas, na verdade, o motivo era outro. E aí, com esses novos argumentos, eles conseguiram aumentar muito a produção. Só vou contar aqui, esse é o último exemplo, um exemplo da joia. Tinha uma joalheria, né, uma história muito interessante, que tinha uma joalheria que não estava conseguindo vender as peças, não estava conseguindo vender de jeito nenhum. Os clientes, a dona da relogeria, da joalheria, ela achava que era pelo preço, estava muito caro, né? Então, assim, não vendia, não tinha cliente. Aí, eu juro, essa história é real, tá?
Aí ela, uma vez, pensando que era por causa do preço, ela passou uma mensagem para a funcionária dela, falando assim: olha, manda, vou até escrever aqui no chat para vocês entenderem. Foi mais ou menos assim: divida por dois. Então a mulher, a dona da joalheria, mandou para a funcionária assim, ali, ó, 1.000 sobre 2, algo do tipo, sabe? 1.000 sobre 2. Então, divide, né? Coloca metade do preço. E aí a funcionária, ela entendeu que era para multiplicar por 2. E aí ela colocou o preço mais caro. Então, ao invés de colocar 500, ela colocou 2.000. E sabe o que aconteceu com as joias? Vamos ver se vocês adivinham. Quando a funcionária aumentou o preço. Que Vendeu mais? Vendeu mais. Vendeu quase tudo. Olha que coisa estranha, né? Porque quando estava 1.000 de certo, os clientes pensavam assim: não deve ser boa, né? Não estava interessada. Aí, quando aumentou o preço, a percepção de valor das joias também aumentou. Então, deve ser bom, deve ser ótimo, né? Então, esse aqui é um exemplo real que aconteceu realmente. Acho que tem, ó, depois se eu encontrar o livro de onde foi tirado, eu mando para vocês, tá? Mas esse é um exemplo real, aconteceu realmente. Da dona da loja falar, coloca aí na placa dividido por 2. E a mulher multiplicou por 2 todos os valores e vendeu, porque alterou a percepção de valor do cliente. Interessante, né? Acharam interessante? Esse da joia é muito interessante, né? Que aí a joia, né? O preço, no caso, estava muito barato. Então o pessoal falava assim: será que é falso? Será que. Não sei o que o pessoal pensava, mas em todo caso foi isso que aconteceu. Não sei como diz o Chicó, né? Não sei, só sei que foi assim. Pessoal, alguma dúvida sobre essa aula? Ficou alguma dúvida? Algum comentário? Aí já vamos seguindo para o fim, nossa última aula. Vou me despedir de vocês. Eu vou mandar, tá, mais 3 aulas lá para vocês, tá? Não pense que vocês escaparam de mim. Tem que assistir mais 3 aulas. Tem uma aula acho que tem 2 aulas que são curtinhas e uma mais longa, mas é para reforçar o que a gente já estudou até aqui nessa semana, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo, prof. Ai, que beleza. Então, olha, qualquer coisa também vocês podem me mandar mensagem pelo WhatsApp, tá? Às vezes vocês vão assistir as aulas gravadas depois e às vezes fica uma dúvida, se vocês ficam em dúvida em alguma coisa, vocês podem me mandar, tá bom? Tá bom. Algum comentário pra gente encerrar? Então, eu vou ficar à disposição de vocês no WhatsApp, tá? Então, pessoal, desejo muito sucesso para vocês, tá? Assistam as aulas que eu vou mandar lá. Desejo muito sucesso para vocês, muita prosperidade, que vocês tenham muito dinheiro. Eu gosto de desejar dinheiro para as pessoas, porque dinheiro é coisa boa, tá? Realmente. Desejo que vocês multipliquem a empresa de vocês, que vocês tenham muita prosperidade, muito lucro, muito ouro, inshallah, não é assim? Eu adoro falar isso, é muito ouro, ouro, muito ouro. Na verdade, acho que o ouro seria realmente, vendo por aquela que o Silvio Santos falava bastante, ouro que vale mais que dinheiro. Realmente, se você tem ouro, claro. Tem que ler esse livro aqui. Não, eu tô Ele fala dizendo exatamente sobre isso, do porquê o ouro é melhor do que dinheiro. exato. Por quê? Porque, por exemplo, dependendo do país que você tiver, o valor que vai ser pago para você correspondente àquele
aquele metal vai ser muito diferente. E também dependendo da época que o país estiver passando, né? Situação financeira e econômica, né? Sabe qual que é o problema de comprar ouro hoje em dia? Qual? A gente não sabe avaliar ouro. Realmente. Esse foi um conhecimento perdido, sabia? Nossos ancestrais, eles pegavam moedinha assim, mordiam. Vocês já viram isso em filme? Já. Mordia assim a aliança. Aí mordia. Pela mordida sabia se era ouro de verdade ou não, se tinha. Porque ouro pode ser ouro puro, né? Ouro puro não é, sempre tem alguma outra liga. Mas pode ter outras ligas, pode ser um ouro mais impuro. Então as pessoas antes sabiam, pegavam a anelzinha, mordia. É um conhecimento que se perdeu e provavelmente a gente não vai conquistar esse conhecimento de novo. Triste, né? Bem triste. Aí fala assim, ai, máquinas, mas tem até bancos que têm essas máquinas que foram enganados. Ah, mas eu penso em ouro de uma maneira metafórica, assim, pode ser ouro, dinheiro, bitcoins, né? Pode ser, né, money. Sabe-se lá como é que vai ficar a nossa moeda no futuro, né? É. Deus ajude. Deus ajude que o negócio não piore. Mas é isso aí. E quem quiser saber sobre ouro, olha, esse livro é bem legal aqui, ó. Fake. Quem quiser comprar ouro tem que fazer um estudo sobre ouro, né? Ou comprar um lugar extremamente confiável. Tem. Mas enquanto isso, a gente usa umas imitação aí, tá tudo certo, né? Mas É só para vendeu, atrair, ó. Pensa positivo, mentaliza e atrai riqueza. É só para isso mesmo, né? mas vender imitação e vendeu de verdade é totalmente diferente. É. Mas, enfim, eu desejo muita prosperidade para vocês. Muitas coisas boas, muito crescimento na empresa de vocês e que vocês sempre procurem conhecer mais, porque cada etapa do negócio de vocês vai precisar de novas habilidades e a vida do empreendedor é bem legal, que a gente vai crescendo junto com o nosso negócio e vai se tornando cada vez mais inteligente, conhecendo mais o ser humano, inclusive, né? Sim. Então, boa noite, pessoal. Boa Boa noite noite, para você. prof. E eu vou mandar lá no WhatsApp as aulas que para vocês reforçarem que viram. E vou mandar também o formulário de presença para vocês assinarem, tá bom? Para vocês Então tá bom. assinarem que Tá participaram bom. desse módulo, tá bom? Tá. Então, tchau, boa noite. Foi muito bom estar com vocês. E, né, eu ia falar até a próxima, mas não tem próxima. Ai, desculpa. Então, tchau, pessoal. Qualquer Essa coisa, estou no semana ainda tem WhatsApp. mentoria? Oi? Essa semana ainda tem mentoria? Tem. Creio que tem. Eu tenho que olhar lá no. Acho que eu não tô com meu celular aqui, tem que olhar lá no calendário que o professor César mandou. Eu acredito que tem. Acho que vai ter ainda. Acho que é amanhã, se não me engano. Eu vou marcar lá você, eu vou pegar lá o calendário e marcar você, tá bom? Tá bom. E aí, se alguém quiser aproveitar a mentoria, aproveita que essa é a última semana de mentoria, viu? Para amanhã tem como marcar? Tem sim. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, prof. Tchau. Obrigada Tchau. pelas aulas. Eu que Muito agradeço a obrigado, senhor. presença de vocês. Até o WhatsApp.